Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. O último vídeo a gente viu sobre os dízimos do Antigo Testamento, né, para que serviam, o que era, o que Deus ordenou ao povo, né? E hoje vamos também falar sobre o que Jesus e os apóstolos nos ensinaram, né, aqui na nova aliança. Sabemos que não estamos mais embaixo de leis, estamos embaixo da graça, né, do sangue do Cordeiro que foi derramado. Então a gente vai seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele nos ordenou, o que Ele deixou, né, para nós sobre esse tema. O que a gente tem que entender primeiramente é que não existe mais dízimos, meus irmãos, como antigamente, obrigado, né? Como era obrigado antigamente, não existe mais hoje, tá bom? Jesus e os apóstolos não pregaram essa doutrina, né? Como muitas outras judaicas para nós cristãos. Mas não é que Jesus pregou isso que a gente vai deixar de cooperar com a igreja, tá bom? Agora o que a gente tem que entender é que não existe mais essa obrigatoriedade, tá bom? Agora, assim como os levitas, né, que cuidavam do templo, necessitavam desses dízimos para se manter, para distribuir para os órfãos viúvos, como a gente viu no vídeo anterior, a igreja hoje também necessita dessas verbas, porém não é com obrigatoriedade. A gente vai ver como isso funciona no Novo Testamento, amém? A gente pode tirar então aí em Atos capítulo 4, versículo 34. Olha como os cristãos da época era solene, era generoso, né, com a obra do Senhor, mesmo sem a pregação de dízimo. Mas vamos ver aí nessa passagem. Diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eu olho essa passagem, meu irmão, respeitosamente, eu vejo como um tapa na nossa cara, né? De alguns cristãos, né? Porque aqui, meus irmãos, né, eles não davam dízimo, que é 10% não, viu? Vendiam, eram propriedades, vendiam casas, viu? E era todo, não era metade, não era 80%, era todos. Olha a solidariedade dos cristãos da época, né, da igreja primitiva. Então eles vendendo, eles traziam o valor e diz aqui que depositavam aos pés dos discípulos. Então lembra como a gente falou no Antigo Testamento, que os levitas recebiam os dízimos e distribuía, né? Eles faziam ali a distribuição certinha entre os necessitados, né? Para a obra lá do templo. Aqui os apóstolos do mesmo jeito, só que no caso com as ofertas, né? Olha o espírito de solidariedade dos irmãos. Eles vendiam suas herdades, vendiam suas casas, depositavam aos discípulos e os discípulos distribuíam. E vai dizer mais, vai dizer que não havia entre eles necessitado algum. Por quê? Porque os discípulos estavam ali controlando isso. Essas verbas que vinham, né, dos irmãos que tinham propriedades, os discípulos faziam uma divisão com quem não tinha. E ali tinha igualdade. Infelizmente, hoje em dia, além de muitos líderes pregarem dízimo, né, obrigatório, eles não fazem essa distribuição, a igualdade. Infelizmente, eles querem aumentar os templos, eles querem fazer viagens, né? Infelizmente, estão da maneira totalmente errada, tá? Mas vamos ver aqui o que Paulo nos ensina sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 8. Paulo ele vai falar da importância e como ofertar para a igreja. Então ele diz assim, capítulo 8, versículo 12 de 2 Coríntios: porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. A gente pode tirar daí o primeiro ponto, meu irmão, que não tem um total X da gente dar, da gente ofertar. Paulo já falou aqui, o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Eu, infelizmente, já vi muitos irmãos ali necessitados no fim do mês, necessitando de comida, de alimento, só que e com o dinheiro ali do dízimo separado, com medo de gastar, porque para ele achava que Jesus não ia gostar, né? Porque o pastor disse que ele tinha que ofertar o dízimo, e aquele dinheiro que dava para ele comprar ali para ele infelizmente ele oferta não por vontade, mas por medo, né? Que os líderes dizem que tem que ofertar. Então deixa de comer, né, para ofertar essa coisa. Mas meu irmão, aí a gente pode tirar que ele ofertou o que não tinha, porque Jesus vai falar que a gente tem que cuidar primeiro da gente, da casa da gente. Então, se ele estava faltando ali, infelizmente, alguma comida, água, alguma coisa de necessidade,
Ele poderia usar esse dinheiro para ele mesmo, tá bom? Não precisa ter esse medo de não dar todo mês, porque muitas vezes a gente está precisando desse dinheiro e por medo, né, não gasta esse dinheiro e vai ofertar sem poder, tá bom? Sem poder. Então Paulo vai continuando, mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Então, por muito contrário, esse irmão, né, que ofertou sem ter, ele era para ser ajudado pela própria igreja, né, pelos irmãos que ofertaram mais, né, que estavam podendo no momento. Esse irmão, em vez de dar, o líder era para chegar e ajudar a ele. Não, pega esse dinheirinho, pode sim comprar uma coisa para você, você está necessitando. E se precisar de algo mais, fale com a gente, tá? Que a gente vai lhe ajudar também. Esse é o correto, tá bom? Então vamos concluir que logo de acordo com a sua situação atual, tá bom? 2 Coríntios capítulo 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Meu irmão, isso é muito bom. Nós que somos cristãos, nós temos o espírito da generosidade, tem o espírito da solidariedade. Eu tenho certeza que quem nasceu de novo vai ofertar sim para a nossa igreja, vai ofertar para a obra. Tá? Isso é o que Paulo também vai dizer, que é o que nós sentimos no coração. Então, o que temos que entender é que a obra do Senhor, seja, né, a igreja, seja ali uma comunidade, ela precisa de verbas, né, para continuar a obra. Como é que a igreja vai ajudar a sociedade, os irmãos que necessitam, se ela está necessitando, porque os irmãos não querem ajudar, porque os irmãos não têm o espírito da generosidade, certo? Então, não é porque o dízimo não é obrigatório que os irmãos vai ter desculpas para não doar ou doar uma vez na vida. Até porque Paulo ele vai dizer que a gente tem que doar também. Ele ensina a nós doar frequentemente, certo? Frequentemente. Né? Então, onde é que Paulo vai nos ensinar isso? 1 Coríntios, capítulo 16, diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos aqui é a igreja, os irmãos necessitados, né? É todos ali que faz parte do corpo de Cristo. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, onde Paulo já estava visitando, né? Os irmãos tinham as mesmas dúvidas sobre isso, e agora ele está falando aos Coríntios. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Sempre é isso, gente. É sempre de acordo com o que a gente está podendo, é sempre de acordo com o que Deus está pondo no nosso coração, sem obrigatoriedade, sem um valor X, é sempre isso, tá? Para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então aqui é só para a gente entender, né, que muitos acham errado, né, as igrejas pedirem ofertas ali semanalmente, mensalmente. Não é. Paulo já está dizendo aqui as igrejas que ele está passando, como da Galácia, como de Coríntios, que a maneira, né, de fazer essas ofertas semanalmente, tá bom? Então, se eu vou falar aqui também sobre um complemento, que é a oferta da viúva pobre. A oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Irmão, que Jesus está dizendo da generosidade, do amor e da fé dessa viúva, né? Enquanto ali os ricos, né, lançavam moedas, vou até dar um exemplo aqui, moedas talvez como de dracma, que era a moeda grega da época, o dracma, que eram moedas grandes, né? Ali muitas vezes para mostrar, para dizer com orgulho, né? Ó, estou botando isso aqui. E a pobre da viúva talvez botou ali o lepton, que era uma das menores moedas mais pobres da época, que era uma moeda judaica de cobre e de bronze das províncias da época. Provavelmente aquela viúva botou essas 2 moedinhas, mas com amor. Jesus viu o amor, Jesus viu a fé no coração daquela viúva. E os ricos ali, eles botavam o que sobrava, né? Vou botar aqui isso aqui que sobrou, né? Vou botar aqui, como se fosse uma obrigação. Mas já aquela viúva não. Aquela viúva,
Talvez ali Deus já tinha abençoado a ela, né? Com a comida na casa, já tinha pago seus impostos. E ali sobrou aquelas 2 moedas que muitos podiam pensar: mas não, tô aqui eu já tô com tudo em casa, mas eu vou guardar essas 2 moedas para amanhã. Tô sem nada, vou botar essas 2 moedas para o Senhor e amanhã, como é que vai ser? Vou guardar. Então ela poderia muito bem pensar isso, mas não. Ela viu que Deus já tinha lhe suprido, ela viu que Deus já tinha lhe abençoado pagando seus impostos, estava com comida em casa, e ela sentiu ali no coração de doar aquelas 2 moedas, sem pensar no amanhã, porque ela sabia que Jesus ia lhe suprir, sem pensar, né? Meu Deus, só tenho essas 2 moedas, não posso gastar. Não, ela ofertou aquelas 2 moedas com toda fé e amor para a obra do Senhor. Que nós possamos ter a coragem, ter a fé dessa viúva de ofertar ali ao Senhor, depois dele nos ter abençoado, nos ter dado uma semana, né, de abundância, e ofertar com amor, generosidade, sem ganância e sem pobreza a obra do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Então, para a gente concluir, né, realmente não existe essa, né, dos líderes usarem como obrigação, como tanto por cento que tem que dar aos irmãos. Não, nem Jesus e nem os apóstolos pregaram isso no Novo Testamento. Vamos parar de usar Malaquias 3, 8 e 11 para assustar, para amedrontar os fiéis, porque isso é feio, isso não é bonito. Vamos ensinar os irmãos que tem que ofertar com amor, tem que ofertar o que eles puderem, né? O que Deus botar nos nossos corações. Essa é a maneira certa, minha gente. Irmãos, vamos ter ciência de que a obra do Senhor precisa continuar, ela precisa da nossa contribuição. Se nós estamos podendo, oferte à igreja, oferte a obra do Senhor, sem ganância, sem orgulho, mas com amor e o que Deus botar no nosso coração, tá bom? Assim eu me despeço, que Deus abençoe a cada um, a cada irmão, que nós possamos ficar firmes na fé, meus irmãos. Orai e vigiai. Fiquem com Deus.